Primeiro, deixa eu começar esse nosso bate-papo aqui, que tem que ser curto, dizendo: boa tarde, presidente Lula! Boa tarde! E aí, companheiros e companheiras, abraçar cada um de vocês, cada uma das companheiras que estão aqui, companheiros, e dizer para vocês que este acampamento aqui, ao lado do presidente Lula, é um símbolo do que está acontecendo em todo o Brasil e em todo o mundo. Muitos trabalhadores, muitas pessoas, milhões de brasileiros que têm a mais absoluta tranquilidade sobre a inocência do presidente Lula, que apoiam o presidente Lula, que gostam do presidente Lula, estão mobilizados, cada um do seu jeito, Vanhone, na sua cidade, no seu local de trabalho. Então é importante vocês compreenderem bem, que vocês já compreendem seguramente, mas o significado deste acampamento que vocês estão organizando aqui e que nós viremos visitar todos os dias. Nós combinamos, Luizinho, todos os dias nós vamos ter aqui no mínimo 2 ou 3 deputados federais dos que apoiam o nosso presidente Lula. E deputados que representam todo o povo brasileiro que apoia o presidente Lula. Da nossa unidade do campo popular, da nossa unidade da esquerda, de todos os partidos que estão nesta caminhada, de todas as centrais sindicais que estão nesta caminhada também unidas. Porque aí o outro dia uma pessoa da imprensa me perguntou, gente, não, mas quantos mil tem lá no acampamento? Eu digo assim, olha, eu não sei quantos tem lá no acampamento, mas não quer me perguntar primeiro quantos milhões estão em casa, ou na fábrica, ou no bairro, ou na igreja, Vanhone? E são milhões que querem, no dia 7 de outubro, votar Lula presidente? Essa é a pergunta, companheiros e companheiras. Nós temos a maioria do povo brasileiro do nosso lado. Vocês sabem que a gente acompanha uma pesquisa que a imprensa não está divulgando por enquanto, daqui a pouco eles vão ter que divulgar. Mas nós temos os dados atualizados de hoje. E quando pergunta para o povo brasileiro se o povo brasileiro está a favor ou está contra o encarceramento injusto do nosso presidente. Deixa eu até brincar, a pergunta não foi feita assim, encarceramento injusto, não dizer, não, essa pesquisa o Fontana que inventou para ajudar o Lula. Não, a pergunta é no critério da pesquisa mesmo. É assim, o senhor é contra ou a favor da prisão de Lula? E aí, companheiros e companheiras, e aqui eu nem vou pedir para levantar o braço, né, porque os pesquisadores não podem vir aqui que nem vai ter graça. Mas a pesquisa é feita cientificamente, tudo que é lado. E sabe o que a maioria do povo brasileiro está dizendo? Que é contra, companheiros, contra a prisão do Lula. No mundo inteiro, estão surgindo espontaneamente manifestações. Eu estou indo para Jaguarão, eu saio daqui, pego um avião, baixo em Porto Alegre, depois viajo 5 horas até Jaguarão. E aí, lá no Uruguai ontem, teve um grande evento de solidariedade ao nosso presidente Lula. Então, o que nós temos que ter tranquilidade é que todos nós estamos fazendo a maior campanha popular que a história do Brasil já assistiu. Às vezes, quando a gente está vivendo um momento histórico, Zaratini, a gente não se dá conta do que a gente está escrevendo. Companheiro, abraço forte. E aí eu estou aqui olhando para cada um dos companheiros e companheiras que estão aqui e posso dizer para vocês e para os milhões que estão nos assistindo pela rede social que a campanha pela liberdade de Lula vai ser a campanha mais linda, mais forte, mais cidadã
e mais determinada de toda a história do nosso país, companheiros e companheiras. E do mesmo jeito que essas elites do atraso que são muito mesquinhas, como nós sabemos, e aquele discurso do nosso presidente Lula, que ele fez lá em São Bernardo no sábado, que enquanto eles mantiverem ele injustamente ali no cárcere, nós vamos repetir aquele discurso milhões de vezes. E dentre tantas coisas importantes e históricas, porque aquele discurso se assemelha à Carta Testamento de Getúlio Vargas. Aliás, quem como nós vive e conhece a história do Brasil, companheiro Vagnoni, sabe que todas as vezes que o povo brasileiro conquistou maioria para construir governos de corte popular, governos de caráter nacional, governos que têm um projeto de nação, que querem preservar o petróleo para os brasileiros, que querem dar direito de estudo para os filhos do povo brasileiro, que querem garantir programas de habitação popular e digna, que querem garantir que empresas públicas sirvam ao interesse dos países, que distribuam renda, que digam que aqui não vai ter discriminação racial, que não vai ter discriminação entre pobre e rico, que o pobre tem o direito de viver com dignidade, que nós não estamos aqui para pedir favor para ninguém. Sempre que acontece isso, Luizinho, a direita não se aguenta. Tá chegando aqui o meu amigo, doutor Rosinha, é meu colega de profissão esse aqui também. Eu e o Rosinha somos médicos, os dois. E o Rosinha agora é presidente do nosso PT aqui do Paraná. Então, o que acontece, Rosinha? Quando a gente ganha na regra deles, porque esse sistema político tá aí é uma vergonha. Mas nós, Miguel Idiarte, meu companheiro gaúcho ali que ergueu o punho, os gaúchos também estão aqui nesse acampamento, é Lula inocente. Aí é o seguinte, aí eles quebram a regra do jogo. E aí eles dão golpe. E aí o golpe rasga 54 milhões de votos, acaba com a legislação trabalhista, volta a concentrar renda, e aí o passo novo do golpe é o seguinte: a maioria dos brasileiros quer votar no Lula para presidente, então vamos dar o próximo passo do golpe. Vamos encarcerar o Lula e vamos proibir o Lula de ser candidato a presidente. Companheiros e companheiras, como disse o presidente, enquanto ele estiver ali dentro, a nossa cabeça vai falar como se fosse a cabeça dele, as nossas pernas vão andar pelo Brasil como se fossem as pernas deles. E esse projeto político que o Lula representa vai ser vitorioso na próxima eleição. O Lula, com a campanha que nós vamos fazer, esses caras não perdem por esperar, gente. Eles acham que a coisa vai se acalmar em uma semana. Eles acham que a coisa que eles vão botar, não, deixa que isso aí é fogo de palha. Companheiros e companheiras, nós não somos fogo de palha, nós temos estatura, nós temos espinha dorsal, nós temos história, nós temos programa, nós elegemos o melhor presidente da história desse país, que é o Lula, e nós elegemos a primeira mulher presidente do Brasil, que é a nossa querida companheira Dilma, a nossa guerreira, que aliás está andando pela Europa lá para levantar os comitês também em defesa do Lula. Eu vou encerrar, que a gente tem outros companheiros aqui para falar, dizendo para vocês a minha síntese do momento político. Numa frase: eles passaram anos tentando desgastar a esquerda, o PT, as centrais sindicais todas, o PCdoB, o PSOL, o PDT também, que é um partido popular, o PSB, ontem estavam aqui os governadores do PDT, do PSB, e a nossa aliança em defesa da democracia tem que ser a mais ampla possível. A pessoa que assinou embaixo disse: eu quero democracia, eu quero eleições livres, eu quero Lula livre,
essa pessoa é nossa amiga e é nossa aliada. Esta é a aliança pelo futuro do Brasil. E aí, eu vou dizer para ele o seguinte: essa campanha é que nem o rio quando começa a encher, quando é época de chuva, ninguém segura, companheiros e companheiras, e nós vamos transbordar o rio e eles vão ter que libertar o Lula, para o Lula voltar a fazer política aqui do nosso lado e a gente, no dia 7 de outubro, votar Lula, presidente do Brasil, de novo, companheiros e companheiras. Muito bem.